Oi, gente, tudo bem? Então, eu resolvi gravar o vídeo para vocês para contar um pouquinho de como que eu mudei um pouco o hábito da minha casa, né? Eu tenho o Rafael e o Samuel. O Rafael tem 2 anos e meio e o Rafael tem 9 anos. E a gente pensa que quando você é mãe pela primeira vez, você tem a sensação de que o segundo filho vai ser exatamente igual o primeiro, vai ser calminho, tranquilo, né? Samuel sempre foi uma criança muito calma, muito tranquila. E aí, com a gestação do Rafa, eu achei que fosse da mesma maneira, que o Rafa sairia tranquilo como o Samuel e que os métodos que eu utilizava com o Samuel ia resolver perfeitamente com o Rafael. O que não aconteceu e foi realmente complicado. Eu utilizava o seguinte com o Samuel, eu falava para ele, explicava, olhava nos olhinhos dele e falava para ele que não podia determinada coisa, que ele não podia fazer bagunça e tal. E ele entendia, ok, ficava quietinho, aonde eu colocava ele sentava. Quando eu engravidei do Rafa, pensei, bom, já sou uma mãe super maravilhosa, já aprendi tudo que deveria em relação à maternidade, estou preparado para o segundo filho. Isso não aconteceu, porque o Rafa, eu não me atentei à questão do temperamento, né? E cada pessoa, ela tem o seu temperamento e o Rafa veio com um temperamento completamente diferente do Samuel. O que me causou um susto muito grande, eu não estava preparada, né? E ele começou a ter reações, né? Assim que ele completou aí por volta de 1 ano e meio, percebi algumas mudanças. Ele começou a ficar muito irritado com algumas coisas, chorava muito, né? E agora com 2 anos e meio, mais ou menos, a gente percebeu que ele começava a exigir coisas, né? Ele, por exemplo, ele ia sentar no carro, ele sempre entrava pela porta da frente. E nós pais, nós achamos assim, deixa. A gente sabe, para ele não chorar, vamos deixar. E aí, com isso, a gente foi deixando e ele foi manifestando a vontade dele. E se a vontade dele não fosse realizada, ele começava a chorar, berrar, gritar. E aí, o que nós fazíamos? Nós cedíamos à vontade dele. Só que para mim começou a ficar muito complicado, porque eu pensei assim, peraí, ele só tem 2 anos e meio, como assim ele vai mandar em mim? Como assim ele vai dizer para mim o que eu tenho que fazer? Isso começou a me preocupar. E como eu tenho temos uma rotina corrida aqui, né? Porque eu ainda faço alguns bolos e doces e faço faculdade, nós temos os trabalhos, né? Com a igreja, enfim. E tem o Samuel que tá em aula online, como todas as crianças nesse período, né? E além de tudo, eu ajudava ele, além de todas as coisas da casa que você tem que fazer, né, como esposa. Enfim, o que aconteceu foi que, para mim, a saída que eu encontrei pro Rafael foi enfiar o celular nele, porque daí ele assistia os desenhos, né? E eu, muito, né? Uma super mãe, me considerava, então eu jogava logo, não, esse desenho não pode, então vamos assistir desenhos assim, mais tranquilos, né? E com isso eu ficava bem tranquila, com o meu tempo livre, né, totalmente, e o Rafael ali ficava horas e horas e horas e horas naquele celular. Muitas vezes de manhã ele ficava assistindo dinossauro, assistindo, enfim, aqueles videozinhos no YouTube, Mari JP, e aí eu ficava tranquila, ele não fazia birra porque a vontade dele estava sendo estabelecida, né? E aí o meu outro filho também ficava na internet e durante o período da tarde fazendo a aula online. Gente, talvez isso seja muito natural nas famílias hoje em dia, mas o porquê que eu relacionei as birras dele à quantidade, ao excesso de tempo que ele passava na internet, no celular? Porque eu percebia que quando ele saía daquele momento ali,
ele começava a ficar muito nervoso. Por quê? Porque foi tirado algo dele, algo que de alguma forma dava um conforto para ele. Então, quando nós tirávamos o celular, ele começava a berrar. Eu quero o celular, eu quero o dinossauro, eu quero, enfim, eu quero assistir. Por outro lado, o Samuel, ele passava também muito tempo na internet. Quando ele saía da internet, ele começava a falar para mim assim, mãe, o que eu vou fazer agora? Ele ficava ocioso, sabe? Daí, pense, o outro recurso era assistir televisão. Ah, então vai assistir alguma coisa. Ou seja, a mente dele estava sempre confortável. Ele não precisava desenvolver nada, criar nada. Ele não tinha o trabalho, o esforço. E é exatamente isso que a gente tem visto que está acontecendo com as crianças. Elas não estão tendo mais esforço de desenvolver nada, de criar nada. E nós estamos criando crianças cansadas, preguiçosas. Eu não estou falando do filho de vocês, eu estou falando dos meus filhos, era isso que eu estava criando. Além deles, eu também estava com excesso, por quê? Porque eu estava o tempo todo com o celular na mão, né? Eu estava fazendo alguma coisa, as crianças perguntavam, mãe, só um pouquinho. Às vezes você está respondendo ali e não presta atenção no que ele está falando. E isso é extremamente complicado para a vida de uma criança que está em fase de formação e precisa da tua total atenção. E ele precisa que você responda aquilo naquele momento que ele perguntou. Num outro momento ele já não vai ter mais o interesse de saber, né? Então, gente, o que nós entendemos? Que deixar a criança assistir demais, deixar a criança na internet demais, seja lá o que for, o tipo de desenho que for, é totalmente destruidor para a formação do caráter dela, para o desenvolvimento dela, entende? Nós vamos criar filhos preguiçosos que lá na frente, eu comecei a pensar lá na frente, meus filhos, enfim, entrando no mercado de trabalho e tal, a força, qual força? Da onde que eles vão tirar força para isso se eles não precisaram de esforço durante a formação, porque eles foram totalmente preenchidos de conteúdo de TV, de internet? E não pense você que você tá dando um desenho inteligente, que o teu filho vai aprender muita coisa com aquilo, não vai. Sabe de que forma que ele vai aprender? Desenvolvendo a leitura, né? Nós entendemos que o desenvolvimento da leitura de um livro é que vai fazer com que a inteligência dele seja desenvolvida. A partir do momento que ele está assistindo alguma coisa, ele não vai ter que bater a cabeça para nada. Ele só preenche aquilo ali, a mente dele fica preenchida daquilo, ele não desenvolve nada com aquilo. Eu retirei 90% do tempo que eles passam de frente da televisão, 90% do tempo que eles passavam de frente ao celular e joguinhos e jogo também, sabe? Jogo Free Fire, Fortnite, essas coisas assim. Hoje o meu filho vê muito pouco, praticamente nada. E assim, gente, não pense que foi uma coisa que eu estou obrigando ele. Eu simplesmente sentei com meu filho, o Samuel, pedi perdão para ele, falei, a mamãe está errando com você. O papai está errando com você, filho. Nós erramos porque nós excedemos o tempo que você passava ali. Por quê? Porque você via a mamãe ali, então você também pensava que dava para você ficar o tempo que você quisesse, porque a mamãe não estava dando a atenção para você necessária. Então, assim, para mim foi muito importante que eu também mudasse o hábito da minha vida. Hoje eu já sempre acordei cedo, né? Mas hoje eu acordo mais cedo ainda, às 5 da manhã. Acordo, arrumo o ambiente da minha casa, coloca a tua casa em ordem, sabe? Às vezes fica aí com pijama até tarde, acorda tarde, vai fazer as coisas tarde, o teu filho tá vendo tudo isso, entende? E foi pensando nisso que eu mudei a ordem da minha casa. Se você não ensinar o seu filho a ter disciplina em pequenas coisas, como arrumar a cama, como lavar uma louça, como retirar um lixo, você pode ter certeza que você não vai ensinar ele a ter disciplina para mais nada nessa vida. Porque se ele não aprende dentro da casa dele a ter disciplina, o mundo não vai poder ensinar isso para ele. E, gente, retirando tudo isso,
do Rafael e eu também organizando a minha vida, a mudança na minha casa foi assim gigante, foi transformadora. Os meus filhos, eles começaram a desenvolver coisas que nunca eles tinham desenvolvido antes, de fazer perguntas, de ler, leitura, muita leitura, sabe? Fazendo perguntas acerca dos livros, mas eu quero gravar um outro vídeo explicando também sobre os livros, sobre o que nós estamos passando para eles agora, ensinando para eles, né? O Samuel não parava para desenhar, começou a desenhar, a desenvolver ali, sabe? A fazer desenhos, Lego, montando Lego. Esses dias ele ficou ali o tempo todo batendo a cabeça, porque ali naquele momento ele tem o trabalho de desenvolver aquilo ali, de montar aquilo ali, a mente dele vai sendo desenvolvida naquele momento, entende? Agora, quando ele passa no jogo, ele tá desenvolvendo o quê, gente? Carregando a mente de quê? Entendeu? Então, assim, eu espero de coração que esse vídeo venha falar com você, mãe. É um alerta mesmo. Abra tua mente em relação a isso. Às vezes, eu trabalho, Lenita, eu não tenho tempo. Eu enfio os jogos, deixo os meus filhos à vontade porque eu não tenho tempo. Ok. Eu também não tinha tempo, mas Deus transformou a minha vida para que eu organizasse o meu tempo pelos meus filhos, então eu creio que Deus pode fazer isso na tua vida também. Então é um alerta, né? Vou gravar mais vídeos, vou explicar melhor em relação à birra do Rafa. Foi parando, ele foi mudando, sabe? Hoje ele senta no banco de trás, ele não reclama, ele fala tudo bem, sabe? Então, o problema não são as crianças, o problema são os pais. Nós devemos nos disciplinar para que os nossos filhos sejam disciplinados. É isso, pessoal. Logo mais eu vou mandar mais uns vídeos, vou fazer mais alguns vídeos para vocês explicando, né, sobre educação de filhos, casamento, enfim, coisas sobre mulheres, né, que são áreas que eu amo e tenho certeza que vai ser muito edificante para a tua vida. Deus abençoe e até mais.